vocês devem saber, um lutador precisa de um certo tempo para se preparar para um combate. Um bom camping de treinamento leva em média 3 meses para ser concluído, e nele o atleta trabalha a parte física, psicológica, técnica, estratégica e muitas outras para chegar no dia da luta na ponta dos cascos, em sua melhor forma possível. Dito isso, imagina se ao invés de 3 meses você só tivesse 2 dias de preparo para enfrentar um adversário mais pesado que é campeão da categoria de cima e que vinha treinando há meses para enfrentar um dos maiores lutadores de todos os tempos. Eu sei, é loucura, mas foi exatamente isso que Anderson Silva fez, quando ele salvou o UFC entrando como substituto de última hora e salvando um dos maiores eventos da história da organização. E hoje, em mais um vídeo do quadro Contos das Lutas, vamos falar do maior desafio da carreira de Anderson Silva, o dia em que ele enfrentou o ex-campeão meio pesado e peso pesado do UFC, Daniel Cormier. O ano de 2016 não estava sendo muito bom para Anderson Silva. Em sua segunda luta após fraturar a perna contra Chris Weidman, o Spider enfrentou o inglês Michael Bisping em Londres no dia 27 de fevereiro. Em uma luta muito apertada e muito emocionante, o brasileiro acabou saindo derrotado por uma polêmica decisão dos juízes. Um combate que muita gente viu vitória do Anderson, mas no fim das contas, o Spider saiu com a derrota. Para tentar se recuperar da má fase, Anderson foi escalado para enfrentar o Uriah Hall no UFC 198, que ocorreria na Arena da Baixada, em Curitiba. Só que, infelizmente, faltando alguns dias para o evento, o ex-campeão dos médios teve que ser internado às pressas por causa de um problema na vesícula biliar. Anderson teve que passar por cirurgia, a luta contra o jamaicano foi cancelada e ele ainda teve que ficar um tempo sem treinar por causa da recuperação. Enquanto isso, na categoria dos meio pesados, nós presenciávamos uma das maiores rivalidades da história do UFC. Após ser preso no início de 2015 e ser destituído de seu cinturão, Jon Jones estava de volta pronto para encarar seu maior rival, Daniel Cormier, ex-campeão peso pesado do Strikeforce e então campeão meio pesado do UFC. Ele havia conquistado o cinturão vago na ausência de Jones, mas agora que o ex-campeão estava de volta, era praticamente obrigatório que uma nova luta entre os dois deveria acontecer. Seria o segundo capítulo dessa rivalidade. Bones e DC já haviam se enfrentado em janeiro de 2015 e Jones, que ainda era o campeão, saiu vencedor por pontos. E agora essa luta teria um peso diferente para os dois. Seria a chance de redenção de Cormier, que passaria a ser visto como campeão legítimo da categoria ao bater o seu grande rival, e também para Jones, que iria recuperar seu cinturão após todos os seus problemas com a justiça. Dois campeões, dois grandes rivais vivendo o auge de suas carreiras. A luta foi marcada para abril de 2016, mas foi adiada para julho, como atração principal do histórico UFC 200, em Las Vegas, que prometia ser o maior evento do ano e um dos maiores da história da organização. E estava tudo certo, os dois estavam em plena forma, estavam saudáveis, a pesagem já estava chegando perto e a rivalidade estava a todo vapor. Tudo parecia bem, até que faltando 2 dias para a luta, isso aconteceu. E aí o castelo inteiro desabou. Jones foi pego no doping e a luta principal do UFC 200 estava cancelada faltando 2 dias para o evento. Cormier ainda estava disposto a lutar, mas dificilmente o UFC encontraria um novo adversário em tão pouco tempo. Mas sabem como é? Quando a gente precisa, o Homem-Aranha aparece. Anderson Silva também estava em Las Vegas para participar da premiação de Minotauro no Hall da Fama do UFC. E quando soube do doping de Jon Jones, ele se ofereceu para entrar como substituto e enfrentar Daniel Cormier no sábado, salvando o UFC 200. O problema é que, além da luta ser realizada em uma categoria acima da sua, uma categoria mais pesada do que a sua, o brasileiro ainda entraria com 2 dias de antecedência, sem nenhum preparo. Ele não tinha luta marcada e, segundo o próprio, ele não havia realizado treinos mais pesados desde a cirurgia na vesícula. Sem falar que o Spider já tinha passado de seu auge. Ele já estava com mais de 40 anos de idade. E mesmo se estivesse no auge com um treino completo, Daniel Cormier já seria um grande desafio para Anderson Silva. Talvez um dos maiores desafios de toda a sua carreira. Hoje, DC é considerado como um dos 10 melhores lutadores da história do UFC. E naquela época, ele vivia o seu auge e vinha se preparando há pelo menos 6 meses
para encarar Jon Jones, que é talvez o melhor lutador da história. Cormier estava em sua melhor forma física. Além disso, o americano é um dos melhores wrestlers que o UFC já viu. Um especialista na luta agarrada, que é justamente a maior fraqueza de Anderson. Somado a isso, tinha o fato de que Cormier, um ex-peso pesado, entraria no octógono com vários quilos a mais do que o brasileiro, já que o americano fez o corte de peso e o Spider subiu na balança com seu peso natural. E mesmo se pesando com roupas e tudo mais, Anderson ainda ficou quase 4 quilos mais leve do que o limite da divisão. Levando em conta sua idade, a falta de preparo, a cirurgia recente e somando com o tamanho, estilo de luta e a fase de Daniel Cormier, esse seria, sem dúvida, o maior desafio de toda a carreira do Anderson Silva. Mas como o brasileiro vinha da categoria de baixo e aceitou a luta com 2 dias de antecedência, a Comissão Atlética de Nevada pediu para que a luta fosse reduzida de 5 para 3 rounds, ou seja, não valeria o cinturão de Cormier. E o combate transcorreu da forma como era esperada. Cormier não quis se arriscar na trocação com Anderson e desde o início trabalhou no wrestling para derrubar e manter o brasileiro no chão. Com toda a força e o peso de Cormier por cima, Anderson mal conseguia se mover no solo, sendo dominado e golpeado pelo campeão dos meio pesados. Mas havia um motivo para Cormier focar tanto na luta agarrada. Toda vez que a luta ficava em pé, o Spider ameaçava Cormier com seus golpes plásticos e certeiros. Ainda assim, esses momentos duravam apenas alguns segundos, já que Cormier partia para as quedas logo em seguida e controlava Anderson no chão. Tendo vencido os 2 primeiros rounds e à frente do terceiro, tudo parecia tranquilo para a vitória de Cormier, até que faltando 30 segundos para terminar o combate, Anderson Silva ficou em pé e acertou um potente chute frontal no fígado de Cormier. Claramente sentiu o golpe e entrou em desespero. Spider partiu para cima para finalizar a luta, mas o DC buscou refúgio no clinch e conseguiu sobreviver até o fim do combate, conseguindo assim a vitória por decisão unânime dos juízes. Apesar da clara derrota, Anderson foi carregado nos ombros e ovacionado pela torcida em Las Vegas, saindo como o verdadeiro vencedor da noite. Após a luta, Cormier admitiu que sentiu a presença, a aura de Anderson à sua frente no octógono, e que o chute no fígado o acertou em cheio, tanto que ele confessou que se tivesse levado outro golpe naquela região, provavelmente seria o fim do combate. Já Anderson disse que aquilo se tratava de um desafio pessoal e deixou uma mensagem para os fãs em Las Vegas. O Daniel é o campeão, eu vim aqui para lutar com ele, mas não desrespeitá-lo, mas sim para me colocar a teste. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi dentro da arte marcial. Espero que isso sirva de exemplo para todos os brasileiros e para todos que estão aqui hoje. Vocês podem tudo que vocês quiserem, desde que vocês tenham bem no coração. É isso. E esse, pessoal, esse foi o maior desafio da carreira de Anderson Silva. E também mais um vídeo do quadro Contos das Lutas. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.